Eu gostaria de convidar neste momento o pastor Hélio, que é o nosso preletor. Por favor, pastor. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Seja bem-vindo, é uma honra recebê-lo. A casa aqui é do senhor, pastor. Deus abençoe. Você prefere o pedestal? Na mão mesmo? Bênção demais, não é, irmãos? Deus abençoe todos vocês. Uma alegria, uma honra, pastor, estar pregando nessa igreja. É bom pregar numa igreja que leva Deus a sério. É bom pregar numa igreja que ama missões. E é especialmente bom pregar numa conferência missionária que já se consolidou e se tornou um marco em nossa cidade. 19ª, não é? E a 20ª vai ser no Templo Novo. Que bênção, não é, irmãos? Que bênção, que bênção. Sonho antigo que aprove ao Senhor, não é? Realizar nesses dias. Bênção pregar aqui porque o pastor de vocês é alguém que conquistou meu coração. E, pastor Jesus, você mora no meu coração, livre de água, luz, telefone, PTU, condomínio, qualquer taxa. Não tem taxa para você morar no meu coração. O pastor Jesus é dessas pessoas. Um dia alguém disse isso para mim, eu fiquei tão lisonjeado que eu quero dizer isso para ele. Pastor Jesus, é bom saber que ele existe, que ele está aqui, que ele está em algum lugar. Outro dia eu falei para ele, é bom saber que a gente pode contar com alguém sério, comprometido com o reino, com a palavra, não é? Então eu estou muito, muito honrado de estar aqui. Agradeço a irmã Márcia. Não foi o pastor Jesus que me convidou para vir para cá não, viu? Foi não. Foi a irmã Márcia. Foi a irmã Márcia que fez um contato comigo primeiramente, não é? Mas eles são um, não é? O tema dessa conferência é por demais interessante e oportuno. Olhos na missão, mãos no arado. Eu gosto do tema, prezados, porque já somos antecipadamente avisados de que há uma missão e que precisamos nos envolver. Precisamos lançar mão no arado e, obviamente, sem jamais olhar para trás, como foi recomendado pelo Senhor Jesus. Me permita, pastor Jesus, fazer um elogio ao coro da minha igreja. Né? Vocês são maravilhosos, viu? Vocês têm honrado muito meu ministério. Esse coro está cantando há 3 meses. Nosso ministro de música assumiu em dezembro e já estão fazendo coisas tão bonitas. Antes de falar sobre o assunto que eu desejo abordar nesta noite, eu gostaria de relembrar com os irmãos algo muito importante que eu vou também no domingo de manhã, vou relembrá-los. É que nenhum de nós que estamos aqui nesta noite nascemos salvos do pecado. Numa época de conferência missionária, nós precisamos nos lembrar disso. Nós não nascemos salvos do pecado. Alguém precisou pregar o evangelho para nós. É bom lembrar disso. Vamos falar isso juntos? Vamos falar assim, eu não nasci salvo do pecado. Alguém pregou o evangelho para mim. E nesses dias de conferência missionária, nesses dias que Deus tem separado para que os nossos corações sejam desafiados para o envolvimento com o alcance dos não alcançados, tem uma outra coisinha que é bom nos lembrarmos nessas épocas. O que você seria
O que você estaria fazendo hoje se o Evangelho não tivesse te alcançado? Quem seria você hoje? No que você estaria ou eu estaria envolvido se a graça do Senhor Jesus não tivesse nos alcançado mediante a pregação? Eu faço questão de começar essa mensagem dizendo isso para os irmãos prezados, porque precisamos aceitar um fato inquestionável. A nossa salvação é resultado da obra missionária realizada por homens fiéis que obedeceram ao ID do Senhor Jesus. Nós somos o resultado do esforço missionário de homens que consideraram a obra missionária, prezados, não um estilo de vida, mas a própria vida. Nós não temos o direito de achar se vamos envolver ou se não vamos, se vamos adotar o estilo missionário. O máximo direito que nós temos é de decidir em que área de missões nós vamos nos envolver. Uma vez que, coerentemente, precisamos pensar que somos o resultado dessa obra. Este culto que estamos prestando ao nosso Deus e essa série de conferências que começamos hoje, somente está sendo possível porque homens fiéis obedeceram às exortações da palavra de Deus sobre a necessidade de irmos por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Queiramos ou não, prezados, queiramos ou não, temos que admitir que a obra missionária tem tudo a ver com as nossas vidas. Poderá acontecer que de muitos crentes passarem suas vidas inteiras sem ter feito nada pela obra missionária. Infelizmente, isso pode sim acontecer. Mas jamais crente algum poderá dizer que a obra missionária não fez nada por ele. Porque nós somos o resultado disso. O resultado do esforço de homens fiéis que renunciaram ao conforto, ao bem-estar, a privilégios, à comunhão com suas igrejas, com suas famílias, ao amparo de seus países, muitos extremamente desenvolvidos, e seguiram rumo aos campos que branquejavam para serem ceifados. Irmãos, se nós nos aprofundarmos em muitas histórias missionárias, aqui no nosso campo goiano mesmo, aqui a história missionária aqui de Anápolis, né? Aproveitando que o nome do Dr. Carlos foi citado aqui, não é? E se a gente aprofundar na história do pai dele, não é? E na história de outros homens que se dedicaram à proclamação do Evangelho, esse círculo não deveria parar nunca. Homens fiéis, ganhando homens fiéis, que ganhariam homens fiéis, até o dia da gloriosa volta do Senhor Jesus. Mas o que precisa acontecer conosco para que fixemos os olhos na missão? O que precisa acontecer conosco para que lancemos as mãos no arado, a fim de que sejamos instrumentos de Deus no alcance daqueles que ainda não conhecem o Senhor Jesus? O que precisa, prezados, acontecer conosco para que sejamos testemunhas fiéis do Senhor para aqueles que estão muito próximos de nós? E também para aqueles que estão nos lugares mais longínquos. Eu quero falar nessa noite sobre desapego, sobre desapegar, sobre sair para ser uma bênção. E quero usar um texto muito conhecido dos irmãos, um texto bem missiológico, bem missionário, mas que vamos aprender algumas lições muito importantes nesta noite. Abram, por gentileza, a sua Bíblia no livro dos Gênesis, no capítulo 12. E nós vamos pedir a Deus que ama tanto missões, para que Ele fale com poder em nossos corações, através desse texto precioso que relata
o desapego de Abraão, que relata o chamado dele para uma grande obra. E o texto começa assim, Gênesis capítulo 12, apenas 4 versículos. O texto diz assim: Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Fecha seus olhos mais uma vez. Deus querido, cause um impacto em nossos corações, Senhor, nesta série de conferência. Desafia-nos, Senhor. Ajuda-nos a não sermos mais os mesmos, Senhor, mesmo aqueles que estão profundamente envolvidos com a Tua obra, mas que ainda assim se envolvam muito mais. Faça uma obra maravilhosa nos nossos corações, Senhor. Sabemos que o Senhor está às portas, o Senhor está voltando para buscar a Tua igreja, Senhor. Desperta-nos, Senhor, nesses dias horrorosos, nesses dias de trevas que antecedem a volta do Senhor Jesus, e desafia a Tua igreja, Senhor. Toma conta dos nossos corações, fala conosco nesta noite. Nós clamamos em nome de Jesus. Amém. O primeiro destaque, irmãos, que eu quero fazer nesta noite é sobre o que Deus mandou Abrão fazer. Versículo 1 começa dizendo: ora, disse o Senhor a Abrão: sai, Abrão. Para você realizar a minha obra, você não pode ficar. Você não pode fazer o que você está fazendo, você precisa sair. Para que Abrão pudesse realizar a grande obra que Deus queria que ele realizasse, era necessário que ele cumprisse essa ordem de sair. Deus ordenou então que ele saísse da sua terra, ordenou que ele deixasse os seus pais, a sua parentela. E interessante, meus irmãos, que ninguém poderá realizar a obra do Senhor sem deixar certas coisas, sem se desapegar de certas coisas, sem abrir mão de algumas coisas em detrimento de outras coisas. Não é possível, não é compatível realizarmos a obra do Senhor sem abrirmos mãos de algumas coisas que erroneamente elegemos como prioritárias para nós. Abrão, prezados, não poderia realizar a vontade de Deus ficando. Abrão não poderia chegar para Deus e dizer assim: Senhor, veja, eu amo demais o Senhor para que eu saia desse lugar. Eu vou fazer diferente, Senhor. Eu vou preparar aqui um grande altar, e eu vou adorar ao Senhor, no mínimo 3 vezes no dia. Eu vou prestar culto a Ti. Eu vou chamar pessoas para cultuar junto comigo. O Senhor vai ser adorado nesse lugar, eu garanto para o Senhor. Queridos, com certeza isso não iria satisfazer o coração de Deus, por um motivo muito simples. A mesma pessoa que estaria dizendo para Deus que o amava, também estava desobedecendo. Deus não nos quer ficando quando há ordens claras para sairmos. Para que Abrão cumprisse os propósitos de Deus, era necessário que ele obedecesse a ordem do Senhor de sair da terra, da parentela, da casa dos seus pais. Mas muito provavelmente, prezados, no nosso caso, Deus requeira que nos desapeguemos de outras coisas, que saiamos de outras coisas. Quem sabe Deus não está requerendo que de uns apegos que temos
de alguns apegos às coisas materiais, às coisas seculares, coisas que estão à nossa volta. Quem sabe Deus queira que saiamos um pouco de alguns hábitos que têm nos atrapalhado. Muitas vezes, de uma forma que, por causa do nosso coração enganoso, nosso coração fala para a gente, não, o Maurício aqui, Maurício, fiquei feliz dessa história do Maurício com a igreja, que o Maurício, nós fomos contemporâneos, estudamos juntos. Mas isso é para o Maurício. Isso é para o William. Isso é para o pastor Hélio, que eu trabalhei entre os índios, eu fui membro da Novas Tribos quase 20 anos, trabalhei entre os índios pancararus, 8 anos, plantamos uma igreja, está lá firme. Mas isso é para quem tem um chamado especial. Não é para mim, eu tenho que cuidar da minha vida, Deus não me separou para isso. Lê do engano, prezados. Lê do engano. Que legal o que o William fez aqui. Chegou para a igreja e falou, irmãos, eu quero ir, mas não quero passar fome. Oxalá os missionários, todos os missionários fossem mais explícitos nisso. Abrissem mais os seus corações, porque muitos têm ido e têm passado fome. Se não têm passado fome, têm passado grandes necessidades. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque tem muitos irmãos que não somente acham que não tem um chamado para a obra missionária, para ir pregar para os índios, para ir pregar para os nativos, para os aborígenes, mas também não acordam que eles poderiam sustentar essa obra e não o fazem. Para sairmos, para realizar a obra que Deus tem para cada um de nós, é necessário que alguns, ou talvez muitos, se desapeguem um pouco às suas próprias convicções. Tem muita gente não se envolvendo na obra missionária porque estão apegados a convicções. Estão apegados a pensamentos errados a respeito da obra de Deus e da obra missionária. E precisamos nos desapegar disso. Precisamos nos desapegar das opiniões próprias. Alguns precisarão sair, deixar um pouco o comodismo de lado. Precisam largar a mão um pouquinho do conforto. Prezados, nós gostamos demais do aconchego do nosso lar. E isso não é ruim. Isso pode ser ruim quando excessivamente nos apegamos ao conforto da nossa casa, quando justamente aquilo de bom que Deus nos deu, o conforto que Deus nos deu, serve para nos separar da obra de Deus. Às vezes é tão, numa visão pastoral, às vezes é tão claro como certos crentes, na medida que vão prosperando, vão se afastando da obra de Deus, vão assumindo cada vez mais compromissos sociais, vão passeando cada vez mais, vão se envolvendo cada vez mais em adquirir mais coisas, e a obra de Deus vai ficando de lado. Não pode. Se o que temos recebido tem vindo de Deus mesmo, Ele está nos dando para que isso aumente o nosso envolvimento. E não para ocupar todo o nosso tempo. Como muitas vezes, prezados, nós supervalorizamos tudo aquilo que está em nossa volta. Abraão, para ser útil para Deus na sua grande obra, ele teve que renunciar às riquezas que estavam ao seu redor. Precisamos sair, prezados, da onde estamos, para chegarmos aonde está cada ser humano que perece sem o Senhor Jesus. Precisamos de
precisamos deixar de pensar um pouco em nós mesmos, em nossas necessidades, e pensarmos no povo que tem a maior necessidade de todas, a necessidade de ter um encontro com o Senhor Jesus para a salvação das suas almas. Irmãos, se formos analisar, nós não precisamos de mais nada nessa vida. Não é sem motivo que o profeta Abacuque fez aquela oração linda. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na videira, que o produto da oliveira minta, ainda que nos currais não haja gado, ainda que na minha despensa não haja mantimento, ainda que me acabe tudo, todavia me alegrarei no Deus da minha salvação. Eu tenho a minha salvação, então eu tenho tudo. Eu não preciso de mais nada. Quem precisa de alguma coisa, prezados, é quem ainda não conhece o Senhor Jesus. Quem precisa de alguma coisa é quem ainda está sendo escravizado pelo diabo, está sendo escravizado pelo seu coração enganoso, está sendo escravizado pelo mundo, pelo secularismo. Quando eu penso sobre pessoas com grandes necessidades, eu não posso deixar de citar uma irmã muito querida, uma indígena, a Vera. A história da Vera, ela é incrível. Eu tinha lá na tribo um grupo que eu estava evangelizando, e a Vera, completamente analfabeta, completamente. A Vera, alcoólatra, ela bebia tanto, irmãos, que por fim ela tomava álcool comprado de supermercado. Os lábios dela eram esbranquiçados por causa de tanto álcool que ela consumia. E a Vera começou a participar daqueles estudos bíblicos. Fundamentos sobre Deus, sobre a eternidade de Deus e tudo. Jardim do Éden, sacrifício e tudo e tal. E a Vera, a vida da Vera era tão desgraçada que era muito comum as pessoas falarem que viam a Vera sendo arrastada pelos cabelos, pelo marido. Arrastada, passava em frente lá. Ela perdeu os 5 filhos que ela tinha, teve que ser cuidados por outras pessoas. A Vera começou a escutar os estudos bíblicos. E no testemunho da Vera, ela disse que quando chegava em casa, como ela não sabia ler, então Deus fazia uma coisa fantástica com ela. Ela disse que assim que saía dos estudos ali, ela começava a se lembrar de cada coisa que eu ia ensinando. Cada coisa. E um belo dia, e eu me lembro direitinho desse ensino. Um belo dia ela disse que chegou em casa, disse que foi para um cantinho da casa dela, um casebrezinho, irmãos, que não tem nem jeito de eu explicar para vocês, de taipa, para você entrar, Eles eram tão pobres que a tralha de cozinha deles se resumia a um caldeirão, onde eles cozinhavam um feijãozinho lá quando tinha, com osso, que eles pegavam a raspinha. Mas ela chegou naquele cantinho, e ela disse que ficou de cócoras ali, e disse que começou a falar com Deus e disse assim: Senhor, eu aprendi no estudo de hoje que eu não tive opção. Eu nasci pecadora. Não pude escolher não nascer pecadora. Eu nasci pecadora. Mas, Senhor, eu aprendi nessa tarde que, embora eu tenha nascido pecadora e não tenha tido essa opção, eu tenho a opção de não morrer pecadora. Eu tenho a opção de morrer lavada pelo sangue do Senhor Jesus. E então ela convidou o Espírito Santo de Deus para entrar no seu coração naquela tarde e noite.
E, irmãos, foi uma coisa linda. Ela deu o testemunho dela depois para o grupo. E a Vera que até então era consumida pelo álcool, a Vera mudou, a Vera ficou mais bonita, os olhos dela ficaram, o jeito dela olhar, pastor Jesus, ficou diferente, as roupas dela, o cabelo dela, ela começou a se vestir melhor, no testemunho dela dizia que ficou mais inteligente depois que conheceu a Cristo. Óbvio, ela passou a ser habitada pelo Espírito Santo de Deus. A Vera, irmãos, pasmem, ela se tornou líder da MCA, do grupo de indígenas crentes lá da aldeia. A Vera recuperou a guarda de todos os filhos. Aí a gente chegava na casa dela, a despensa, a prateleira lá da cozinha dela, as coisinhas dela, os talherzinhos dela lá, estava tudo brilhando, e antes era um nojo, era um lixo, porque ela estava sendo escravizada pelo diabo, porque a Vera era a pessoa mais necessitada desse mundo. E como é bom saber que eu vou encontrar com a Vera no céu. E como é bom os meus mantenedores, aquelas pessoas que foram minhas mantenedoras durante quase 20 anos na tribo, quando elas ficam sabendo de dezenas de testemunhos que sempre demos a respeito de como Deus nos usou. E nos usou, nós fomos para lá, porque houve envolvimento, porque houve oferta, porque houve oração, porque muitos resolveram sair, talvez não saiu do seu lugar geográfico, mas deixaram de dar certas prioridades para certas coisas, para poder se envolver com a obra missionária. Mas eu quero fazer o segundo destaque. E o segundo destaque desse chamado de Abraão foi o objetivo. Primeiro destaque, o que Deus mandou Abraão fazer. Sai, Abraão. Sai. Você tem que sair. Você tem que sair. Sai, meu irmão. Sai, minha irmã. Você precisa sair de algumas coisas. O segundo destaque é o objetivo da saída de Abraão. Versículos 1 e 2 vai dizer: Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Sê tu uma bênção. Saia para ser uma bênção, Abraão. Saia, Abraão, mas não saia mais para cuidar das suas coisas, como você fez a vida inteira. Saia, Abraão, mas não saia mais para dar prioridade tão somente para as suas coisas, para os seus afazeres. Não mais, Abraão, para viver apenas em função dos seus familiares. Não, Abraão, saia para ser uma bênção. E Deus nos chama nessa noite, tão somente para sermos uma bênção. E em que área e aonde seremos essa bênção é outra história. Mas Deus nos chama para ser uma bênção. Saia, Abraão, para edificar. Saia para salvar. Saia para ser instrumento de Deus na salvação do mundo inteiro. Saia para dar um testemunho de uma vida correta, de uma vida santa, de uma vida dependente. Saia, Abraão, para ser uma bênção na vida daqueles que você vai encontrar pelo caminho. Nós estamos perdendo tempo demais, irmãos. Nós não estamos testemunhando. Nós sequer estamos preparados para responder a todo aquele que nos pergunta da razão da esperança que está em nós. Nem sequer temos nos preparado para isso, com respostas na ponta da língua para dizer: sou o que sou pela graça de Deus, o que as coisas dão certo para mim, porque Deus é o meu ajudador. Saia, Abraão, para ser um conciliador, um consolador. Saia para ser alguém que exorta. Saia, Abraão, para ser um embaixador do reino.
sai para edificar. Muitas vezes nós temos saído, meus irmãos, mas às vezes nós saímos até para destruir. Nós saímos para conversar o que não deve. Nós saímos para falar do outro. Nós saímos para criticar. Mas Deus fala para Abraão e fala para nós nesta noite: saia para ser uma bênção. E o terceiro destaque, como bom batista, é a promessa que Deus fez para Abraão. Deus manda, sai para ser uma bênção. E aí Deus faz uma promessa fantástica, irmãos. Você não está entendendo. Como diz os jovens aí, né? E o tanque? E o tanque? O tanque é bom, irmãos. O tanto que é bom obedecer ao Senhor. O tanto que é bom sair em obediência ao Senhor. O tanto que é bom saber qual é o objetivo dessa saída, prezados. E o tanto que é bom saber que há promessas maravilhosas feitas por este Deus fantástico que ama a obra missionária. Ele vai dizer assim: então, Abraão, em você me obedecendo e saindo e sendo uma bênção, de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Irmãos, que coisa incrível. Deus, irmãos, ao chamar Abraão, Deus tinha um propósito bem definido ao dar aquele mandamento para ele. Irmãos, Deus tinha uma promessa para ele, Deus tinha um resgate para fazer. Pasmem, irmãos, estava na mente de Deus ao chamar Abraão à obediência. Estava na mente de Deus ter um povo que fosse separado completamente para ele, a fim de salvar o mundo inteiro. E Abraão não sabia disso. Assim como você não sabe o que está reservado para Deus fazer através de você, se você obedecer. E então Deus promete grandes coisas para Abraão. Primeiro Deus diz: te mostrarei a terra em que você vai habitar. Tipo assim, Abraão, você não ficará vagando por aí não. Irmãos, Deus não nos chama a confusão. Deus não nos chama para algo nebuloso, não. Deus não é Deus de confusão. Deus é um Deus organizado, um Deus estratégico, um Deus planejador. Um Deus que já viu lá na frente. Um Deus que sabe todas as coisas. Deus nos chama para algo que Ele já preparou completamente, que está dependendo somente da nossa obediência. Abraão, eu não vou te tirar da sua terra para que você fique sem um lugar, não. Muito pelo contrário, eu vou te dar uma terra preparada. Eu vou te dar uma terra onde mana leite e mel, onde há fartura de todo tipo. Eu vou suprir toda a condição para que você cumpra o meu objetivo de ser uma bênção com a sua vida. Irmãos, quando depois do curso teológico, depois do curso missiológico, depois do curso do treinamento transcultural, depois do curso linguístico, 5 anos estudando todas essas coisas, aí eu e a minha querida fomos, e os meus filhos pequenininhos, fomos conhecer a tribo em que nós iríamos trabalhar, em que a missão achou, de acordo com o nosso perfil, que nós íamos trabalhar. Não foi brinquedo não, irmãos. Chegamos lá todo animados, né? Todo animados.
e de repente ali, o sertão do Pernambuco tem o povo mais maravilhoso que eu já conheci na vida. Sou apaixonado pelo povo pernambucano. Não podia ser diferente, fiquei mais de 20 anos lá. A minha nora é pernambucana, o meu genro é pernambucano, o meu netinho é pernambucano, todos de Recife. Meu neto nasceu em Recife. Mas quando eu cheguei lá, eu olhava para o indígena, o índio pancararu, do sertão do Pernambuco, enfiado lá naquela terra horrível, que não chove, que é uma coisa, ninguém aqui sabe o que é miséria, até não chegar lá. E quando eu olhava para aqueles homens, assim que eu cheguei lá, todos eles, foi uma opressão que eu tive. Eu tinha a sensação de que eles olhavam para mim e falavam assim: eu vou te matar. Eu vou te comer vivo. Eu vou preparar algo para você. Você está perdido aqui. Eu vou fazer pedacinho dos seus filhos. Vou fazer isso. Eu olhava e eu fui tomado de um sentimento muito ruim. Muito ruim. Nunca vou me esquecer daquele dia. E eu aproveitei uma hora que a Marley, minha esposa, estava ali com as índias e com as crianças e tudo. E eu subi para um certo lugar. Coitado das minhas ovelhas, ter que ouvir essas coisas. Nesse testemunho eu já dei para eles. E eu fui para debaixo de um pé de umbu, coloquei minha testa ali, apoiei e clamei a Deus, falei: Senhor da glória, se o Senhor não fizer uma obra no meu coração aqui, eu vou embora daqui. Eu vim para conhecer o lugar, para depois vir em definitivo. Eu vou embora daqui e nunca mais eu volto aqui, porque eu tô amedrontado. Eu estou com medo, eu estou sentindo pavor. E o Deus que tem tudo planejado, o Deus que não é Deus de confusão, o Deus que é um Deus maravilhoso, onisciente, onipotente, Ele visita o meu coração, passa um filme rápido no meu coração, na minha mente, faz eu me lembrar de tantas coisas que Ele fez até eu chegar naquele ponto. E Ele diz assim ao meu coração: meu filho, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Eu te trouxe aqui e eu não te trouxe para índio te matar, não. Eu não te trouxe aqui para índio te comer vivo, não. Eu não te trouxe aqui para os seus filhos se perderem aqui, não. Para adoecerem, para se machucarem, não. Eu te trouxe aqui para você ser instrumento meu na edificação da minha igreja. Irmãos, foram os 8 anos mais gloriosos da minha vida, os 8 anos que eu passei naquele trabalho. E não ficamos mais, porque o trabalho chegou num ponto em que o missionário tinha que sair para que os nativos seguissem em frente. Para a glória de Deus, meus irmãos, para a glória de Deus, o ano passado eu participei do culto de ordenação do pastor Rogério. O pastor Rogério foi um índio que eu ganhei para Cristo, um índio que eu discipulei, um índio que eu desafiei para a obra, um índio que foi se preparar, que eu ajudei no sustento dele, que ele voltou, está pastoreando lá. E o ano passado, uma igreja que eu consegui para ser parceira dele, para sustentar o ministério, resolveu fazer a ordenação dele e me convidaram para a ordenação. E para a glória de Deus, o Rogério está lá pastoreando esse grupo, um grupo de 90 pessoas. De ti farei uma grande nação. Vou frutificar de tal maneira a sua vida, que farei surgir da sua descendência uma grande nação. Notem, queridos, que não é Abraão que irá fazer. Deus o fará. Deus o fará. É Ele que é a videira verdadeira. Nós somos os ramos. Nós precisamos apenas estar nele. Te abençoarei e te engrandecerei o nome. Que promessa gloriosa foi essa, prezados? Podem imaginar uma coisa dessas? Ouvir da boca de Deus que seremos abençoados. E esta é a promessa que Deus tem para nós hoje, irmãos. Essa é a promessa. Irmãos, não tem sido fácil estar aqui em Anápolis. Tem sido dias de muita dor,
de muita dor, porque eu e a Marley deixamos os nossos 3 filhos. Meu netinho está em Recife, só está eu e a Marley aqui, viemos para um desafio, até hoje eu não entendo. Como foi que Deus fez para nos trazer para cá? Mas eu entendo o que Deus está fazendo aqui. Eu entendo como Deus está cuidando de mim e da Marley. Nesse momento, irmãos, a minha filha mais velha, que mora na Itália, casada, está com um bebê de 6 meses na barriga, está internada no hospital com algo que a gente ainda não sabe. Já tem 3 dias que ela está internada. E o meu coração está em paz, o coração da Marley está em paz, porque Deus não nos desampara. Deus nos chama e cuida. Precisamos parar de achar que Deus está nos tirando para jogar na fornalha. A obra de Deus é maravilhosa. E se eu tiver que passar por qualquer angústia nessa vida, eu quero passá-la no centro da vontade do Senhor, realizando a obra de Deus. Em ti, estou partindo para o final, irmãos, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Irmãos, eu costumo dizer o seguinte: nós não temos ideia do que Deus tem para realizar através de nós. Não temos. Nós precisamos obedecer. Precisamos obedecer. O que Deus, ao chamar Abrão, né? O que Deus tinha em mente ao fazer essa promessa, em ti serão benditas todas as famílias da terra, vocês já sabem, era de que o Salvador, o libertador prometido, viria da descendência de Abrão, prezados. Que grandeza é o poder e a soberania de Deus. Vocês acham que Abrão sabia disso? Óbvio que não. Abraão não tinha a menor ideia, Abraão não vislumbrava um facho sequer daquilo que Deus iria fazer, mas o que estava no coração de Deus é que Jesus, o Deus encarnado, o libertador prometido, o salvador da humanidade, viria da obediência de Abraão. O que será que virá da sua obediência, meu irmão? O que será? O que será que vai acontecer com o mundo, ou no mínimo com o mundo de alguém, se você obedecer? O que será que vai acontecer se você finalmente resolver contribuir com a obra missionária? Que desafio, 250 mil reais para a obra missionária, que grandeza, que bênção, que bênção. O que será que Deus vai fazer se você chutar o balde nessa conferência? E Deus não quer que você saia aí vendendo suas propriedades. Não. O chutar o balde tem muito mais a ver com assumir uma posição de dar menos prioridade para as suas coisas e um pouco mais de prioridade para o reino. Imagina assim, meus irmãos, se na hora que viesse a manchete do Jornal Nacional, todo mundo assistindo o Jornal Nacional, e Deus, uma voz, algo que ninguém nunca viu acontecer antes, falasse assim: dentro de 15 minutos, a igreja será arrebatada. O que será que faríamos? Será que aí nós não iríamos querer rapidamente mudar algumas prioridades? Pastor Gerson Rocha, pastor de uma igreja parecida como essa, que era envolvido, até hoje deve ser, com mais de 50 missionários no campo, ele dizia assim, que nunca viu um carro forte acompanhando um enterro. Nunca viu um carro forte levando as joias, levando o dinheiro, levando as coisas preciosas que alguém adquiriu nessa vida. Tudo fica. Mas aqueles que nós ganhamos para o Senhor Jesus,
esses irão para o céu por causa da nossa instrumentalidade. O que Deus pode fazer na vida de alguém que se dispõe a servi-lo, o que Deus pode fazer na vida de quem o busca em primeiro lugar, eu penso que jamais passava pela cabeça de Abrão tal coisa, tal feito. Jamais, jamais. E sempre que eu medito nesse texto, sobre essa promessa de Deus, eu penso no meu tio Mário. Tio Mário se converteu bem jovem. Se converteu lá no interior de Minas Gerais. Eu nasci lá. E assim que ele se converteu, ele ia para a fazenda para evangelizar a família. E ele evangelizou a vovó Alice, irmã dele. E por causa da fé do tio Mário, a vovó Alice se converteu. Por causa da fé da vovó Alice, a mamãe se converteu. Minha mãe é minha ovelha, lá na Piba. Irmã Dalva. Por causa da fé do tio Mário, a vovó se converteu, a minha mãe se converteu, o papai casou com a mamãe, se converteu. E aí, o papai, antes de morrer, gostava de falar que o núcleo familiar dele, nós somos 8 irmãos, 3 são pastores, e os outros 5 são diáconos nas suas igrejas, as mulheres são envolvidas na obra. E o tio Mário, com 90 anos de idade, antes de morrer, eu fui visitá-lo, porque eu estava no campo, era muito difícil encontrá-lo, mas aí deu certo e eu fui visitá-lo. E o tio Mário não sabia. E ele ainda estava um pouquinho lúcido, morreu alguns dias depois. Mas conversando com ele, ele falou assim: o que você está fazendo, meu filho? E eu falei para o tio Mário assim: tio Mário, eu sou missionário entre os índios. Ele levantou a mão para o céu e falou assim: ó Senhor, pode me levar em paz. Me leva, Senhor, não preciso de ouvir mais nada. O tio Mário jamais imaginava que ao testemunhar sobre a salvação dele, lá na roça, um neto da irmã dele, um sobrinho neto dele, iria se tornar um missionário, pregando para os índios. Eu já preguei em tanto lugar, estava até olhando isso aqui, me lembrei de uma igreja, não sei se foi na Rússia, se foi na Ucrânia, que eu preguei num culto, que era o culto da colheita. Tinha acabado de colher, mas isso aqui me lembrou demais. Eles traziam, mas aí traziam tudo que foi plantado e ficava lindo, está muito bonito isso aqui. Irmãos, eu fico pensando para quantos lugares, lógico que eu não sou nenhum Billy Graham não, irmãos, mas eu fico pensando, o tio Mário nunca imaginava que um sobrinho neto dele iria se tornar um missionário entre os índios. Nós não sabemos, às vezes eu falo para as pessoas lá na igreja, na Piba, quando nós estamos preparando uma EBF, quando nós estamos preparando o sábado diferente lá para as crianças, eu falo: irmãos, vamos investir, porque pode estar surgindo aqui um Billy Graham, pode estar surgindo aqui uma Sofia Miller, pode estar surgindo aqui alguém que vai ganhar uma multidão, que vai ganhar o mundo para o Senhor Jesus. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E agora, finalizando mesmo, irmãos, eu queria encerrar te levando a pensar em algo. Isso aqui é uma fantasia. Imagina que a gente chega no céu, o Senhor vem, arrebata a sua igreja, a gente chega no céu, e a gente olha para um lado, olha para o outro, e fala para Deus assim: Senhor, quer dizer que o céu é isso aqui, Senhor? É o que eu estou sentindo? Senhor, quer dizer que isso aqui nunca vai acabar? Senhor, quer dizer que esse gozo que eu estou sentindo não vai acabar? E Ele vai dizer: não, meu servo, não vai acabar.
Senhor, quer dizer que essa alegria indizível e cheia de glória que eu estou sentindo não vai acabar? Não, meu servo, não vai acabar. É para sempre, Senhor, é para sempre, meu servo, é para sempre. Isso aqui é para a eternidade. Senhor, esse dinamismo. E a outra coisa, irmãos, nós precisamos parar de achar que no céu vai ser um bando de gente de roupa branca com a Bíblia na mão, dizendo assim, glória a Deus, aleluia, parecendo... Não, irmãos, o céu vai ser dinâmico. O céu pode ser até aqui na terra mesmo, porque a Bíblia diz que haverá novos céus e nova terra. A Bíblia diz que a nova Jerusalém descerá do céu, ataviada. Então, irmãos, o céu vai ser algo fantástico, porque a terra é fantástica. Não fosse o pecado, a terra é maravilhosa. A gente ainda consegue fazer passeios maravilhosos, ver lugares belíssimos. Imagina como vai ser no céu. E aí você está contemplando tudo aquilo. Senhor, não tem lógica, Senhor. Não tem lógica, Senhor, é bênção demais. O que eu estou sentindo, Senhor, eu estou amando todas as pessoas que eu estou vendo com o mesmo amor que eu amo meu filho, com o mesmo amor que eu amo minha mãe. Eu estou sendo amado como a minha mãe me ama, Senhor. O amor do Senhor está imperando aqui nesse lugar. Meu servo, é assim, vai ser assim, para sempre. Para sempre. Mas aí, irmãos, por um momento, você olha para um lugar assim, e você vê o inferno. E olhando lá para aquelas pessoas que estão sendo consumidas, naquele lugar onde está o bicho que não morre, aquele lugar onde aquele lugar onde as pessoas que estarão lá vão clamar pela morte, mas não vai acontecer nada porque já é morte. Já é morte. E você olha aquelas pessoas e de repente o seu olhar cruza com o do porteiro do seu prédio. Cruza com seu colega de trabalho, com seu colega da faculdade. Cruza com um amigo querido, mas que você nunca deu prioridade para gastar tempo evangelizando. Cruza com aquele professor e você vê de longe nos olhos dele e ele diz assim para você: por que você não me falou de Cristo? Por que você não investiu? Por que você não gastou tempo para mim? Porque pelo menos você não demonstrou que Cristo de fato faz diferença na sua vida. Alguém pode dizer, não, lá vai ser céu, não vai ter essas coisas. Mas o apóstolo Paulo diz que haverá um tribunal de Cristo. E ali nós teremos que dar contas do bem e o mal que fizemos com o nosso próprio corpo. Irmãos, vocês não me convidaram para pregar aqui, e nem os demais preletores, para nós passarmos as mãos nas cabeças de vocês. Nós estamos aqui nessa noite para sermos desafiados pelo Senhor. Não tem jeito de não desafiar o seu coração a não ser trazendo verdades da palavra de Deus. Eu queria nesta noite te dar a oportunidade. Não vou pedir para você levantar a mão. Não vou pedir para você sair do seu lugar. Eu quero só te pedir para que você feche seus olhos e faça uma decisão aí agora, intimamente. Você e Deus. Fala para Deus assim: Senhor, eu entendo que o Senhor não vai pedir para eu tomar grandes resoluções. De antemão eu te digo, Deus não vai mandar você vender as suas posses. Mas fala para Deus assim: Senhor, me ajuda a buscar primeiramente o reino do Senhor e a sua justiça. Senhor, me ajuda a abrir mão um pouquinho da minha vida, das minhas coisas, para que eu possa olhar
para as tuas coisas. Senhor, ajuda-me a lembrar de que eu sou fruto da pregação, fruto da obra missionária. Senhor, quem seria eu? O que eu estaria fazendo se eu não tivesse sido salvo? Me ajuda a lembrar destas coisas para o envolvimento, Senhor. Para eu me envolver. Senhor, honra o compromisso que eu estou assumindo nesta noite, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. O Senhor o fará, porque é Ele quem efetua em nós tanto querer quanto o realizar, para a glória do seu nome, para a glória do seu nome. Que Deus nos ajude. Faz assim com seu ouvido, tampa de cá, não é? E depois tampa do outro lado e vá para casa ruminando, não no que o pastor Hélio falou, mas na palavra que foi pregada, nesse chamado de Abraão e nessas promessas do Senhor. Que Ele nos ajude, que Ele nos abençoe. Amém.